dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi mais uma vez para a gente fazer reflexões. Dentro daquilo que a gente está falando, dentro das questões que Kardec falou no Livro dos Espíritos, fica também uma pergunta: como eu conceber a individualidade e a não individualidade, a coletividade, dentro dos processos espirituais? Vamos lá. Nós na Umbanda temos os nossos orixás, que são essências da divindade, beleza? Essas essências são emanações da divindade que se categorizam por ter algumas influências em determinados padrões, né? Por exemplo, Oxóssi, a vitalidade das matas, Iemanjá, a calunga grande, o mar, Xangô, as pedreiras, e assim por Yansan, os ventos, as tempestades, e os outros orixás aqui, que senão eu fico na minha cabeça aqui, eu não consigo pensar em todos eles ao mesmo tempo, que meu pensamento é rápido e eu acabo mudando a coisa no meio do assunto, do caminho. Então, o que acontece? A gente tem lá os nossos orixás, cada um com as suas essências divinas, e aí foi falado no estudo do Livro dos Espíritos que o princípio inteligente, ele é um processo que ele vai se individualizando. Em algum momento, na sua estada dentro do ambiente material, dentro da matéria, ele se individualiza. Quando chega a um processo animal, ou seja, o princípio inteligente chega no animal a um ser instintivo, ele já é um princípio individualizado. Mas, meus irmãos, o que acontece com esses princípios quando eles não estão individualizados? Por exemplo, eles estão no reino vegetal, eles estão no reino animal, estão no reino mineral. Dependendo do reino animal, ele também está presente. Por exemplo, uma formiga não é um princípio inteligente individualizado. Um formigueiro, sim, é um princípio inteligente individualizado. O mar, as cachoeiras, são princípios inteligentes que estão ali de maneira coletiva. Então, é uma energia conglomerada. Aí está presente a energia dos orixás, que comanda os princípios inteligentes que ali estão. E ainda vou falar uma coisa aqui para vocês, meu irmão. Imagina o seguinte: se dentro de mim habita um princípio inteligente que, por exemplo, passou pelo mar, passou pelo princípio mineral coletivo da energia do princípio inteligente mar, será que eu não vou ter agregado a mim a mãe Iemanjá como orixá que pode reger princípios da minha vida? Então, meus irmãos, é uma forma de pensar, de repente, em cima dessas questões dos orixás na nossa vida. Os orixás, eles vão reger os princípios inteligentes que estão nos processos da natureza, nos reinos da natureza, que vão ter influência, e todos eles são essências da divindade. Nisso que a gente vai entender o processo que a Umbanda tem de raciocinar em cima do que Kardec já falava. Ali também, quando você pega um processo coletivo, uma pedreira, Xangô, lei, então os princípios da justiça, da lei não, da justiça, junto com a energia das pedreiras, com Orixá Xangô, você vai ter toda uma coletividade de energia que você pode entrar numa egrégora, sendo desde Deus, Olorum,
na sua subdivisão Xangô, na sua subdivisão Pedreira. Então toda uma corrente energética, desde o plano espiritual até o plano material, ela está numa egrégora coletiva, onde os princípios inteligentes, aonde no reino da natureza nós podemos chamar de elementais, muitas vezes diferente do conceito elemental que o pai Rubens Saraceni trouxe. Eu, particularmente, eu não gosto muito do conceito elemental que Rubens Saraceni traz, porque, na minha concepção, é um conceito que ele perde um pouco de lógica na forma de raciocínio. Na forma que Kardec coloca, o princípio inteligente sendo criado, passando pelos reinos da natureza, num processo progressivo de conhecimento, é muito mais claro para mim que, do que, por exemplo, um elemental possa incorporar em mim um ser que, conforme Rubens Saraceni fala, de um ser, agora me fugiu o nome, peraí que eu vou lembrar, um ser, ele fala elemental, agora me fugiu, acabei de falar o nome e me fugiu, mas tudo bem. Então, para mim, tem uma lógica de raciocínio do princípio inteligente passar por todas essas processos progressivos. Então, passando por um processo progressivo que está anterior ao que eu estou, não tem como ele vir incorporar em mim, entendeu? E de repente, um princípio desse, como ele fala, Exu Mirim as ondinas, meu Deus, agora eu não vou lembrar, mas tudo bem. Então, o que acontece? A gente vai entender como ocorrem alguns processos. Eu estou falando a minha forma. De repente, pai Rubens Saraceni, ele vai falar dentro daquele conhecimento da Umbanda Sagrada. Não é muito ao que eu tenho afinidade, mas os irmãos poderão aprender, entender o princípio inteligente num processo diferente do que pai Rubens fala, tendo lógica, e cada um fica com o que for mais lógico. Para mim, Kardec é mais lógico nesse processo do que Rubens Saraceni, porque esse princípio que eu não lembro o nome não entra em conformidade com aquilo que eu acho correto, né? Então, meus irmãos, a gente fica nesse padrão que a gente pode compreender e ver uma lógica de raciocínio na espiritualidade, certo? Esse processo de entendimento de elemental, a energia coletiva, energia individualizada, né? É importante, por que eu estou falando isso? Porque a gente foi falado isso lá no Livro dos Espíritos. Então é importante a gente ter essa noção transmutada para umbandistas, certo? Então, quando você fala de elemental é o princípio para o estudo de Kardec. O elemental é um princípio inteligente ainda em processo de evolução, que está passando pelos gênios da natureza, mas ainda não está num processo de raciocínio contínuo. Ele ainda está abaixo do reino hominal. Ele pode estar na transição entre o reino animal e o hominal. Ele pode estar na transição entre o reino vegetal e o animal. Pode estar na transição entre o reino mineral e o vegetal. Então, os irmãos podem entender essa forma de raciocínio, de pensamento, e tentar jogar para dentro da Umbanda. Se você for ver a linha de Umbanda Sagrada, ela não diz isso, tá? E eu tô deixando bem claro, você pode ficar com aquilo que você acha mais lógico. Eu não vejo nesse padrão, quando chega nesse tópico da Umbanda Sagrada, eu não concordo com o Rubens Saraceni. Eu estou dizendo claramente, eu
não concordo com a linha de raciocínio. Mas você, meu irmão, fica à vontade. Conhecer nunca é demais. Saber, ó, Alisson, na linha de Kardec, para umbandistas, pensa desta forma, Rubens Saraceni pensa daquela forma. Eu fui estudar Rubens Saraceni para perceber que eu não concordo com ele. E eu espero que os irmãos compreendam, mesmo que não concordem comigo, compreendam como eu penso na linha que vem de Kardec, que foi a linha que pensava assim o Zélio Fernandinho de Moraes. Porque não tinha umbanda sagrada na época de Zélio Fernandinho. Então, vamos ficar com axé, meus irmãos. E até agora eu não lembrei o que eu queria falar daquele processo lá do Rubens Saraceni. Axé, meus irmãos. Olá, meus irmãos, Alisson Totonassi, retornando para dar mais um pouquinho de explicações, né, desse vídeo, porque eu não conseguia lembrar qual era a linha que eu não concordava com o Rubens Saraceni. É a linha dos encantados. Segundo, dá a entender que eu não concordo com tudo de Rubens Saraceni. Não, é nessa questão da linha dos encantados. Eu vou fazer um vídeo separado só de linha dos encantados. Porque para dizer por que eu não concordo com o Rubens Saraceni. Porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. E a outra explicação é que ali eu divido princípio inteligente no reino mineral, princípio inteligente aí vamos lá, nos seres inorgânicos e seres orgânicos. Divido nos seres inorgânicos, são os minérios, o reino mineral, tá? Que tem princípio inteligente e vibração, só não tem vitalidade, fluido vital. E os orgânicos, seres orgânicos, que vai ter princípio inteligente. E aí nos seres orgânicos você divide em os não pensantes, que seriam os vegetais, e os pensantes, que se dividem em dois: instintivos e com pensamento contínuo, tá? Nos animais instintivos, tá, existe um grupo de animais que são princípios inteligentes individualizados e um grupo de animais que são princípios inteligentes coletivos. Um cavalo, um cachorro, um gato, determinados peixes são princípios inteligentes individualizados. Um formigueiro, um enxame de abelhas, um cardume de peixes, esses são princípios inteligentes coletivos. Então, quando você pega os seres orgânicos, você tem os vegetais, todos eles são coletivos. Quando você tem os animais, você tem essa diferenciação. E nisso você vai ter, dentro disso, a funcionalidade dele para os trabalhos umbandistas. Quando você usa uma erva, quando você usa um mineral, a água, quando você vai usar determinados, algumas umbandas usam, o candomblé usa o sangue animal, o sangue vegetal, que é o egé verde, o egé, o sangue animal. Quando você usa frutas, quando você usa um pedaço de carne, quando você usa, vamos colocar aqui, eu nunca vi ninguém usar formiga, né, em oferenda, mas um peixe que é uma energia coletiva, você vai entender como ela vai funcionar através disso que eu estou falando. Meus irmãos, eu vou parar por aqui, senão o nosso outro vídeo vai ficar muito longo, mas ficamos com axé e eu fico na promessa de fazer um vídeo só de elemental. Axé, meus irmãos.